Bem, senhoras e senhores, mais uma vez nós aqui entrando na sua rede, comunicando e pedindo licença principalmente para começar mais um Inside Business One especialmente para vocês. Hoje a gente vai falar de um tema muito polêmico aí, falado quando nós temos um viés ali para procurar um novo sistema, que são os famosos relatórios. Tem relatório, não tem relatório, como que eu faço, desenvolvo, crio, como que é todo esse paradigma falado dentro do sistema. Hoje nós vamos quebrar um pouco disso, mostrar alguns relatórios e principalmente como você, usuário, pode criar o seu próprio relatório dentro do SAP Business One. Não saia daí, nós vamos começar agora a adentrar ao sistema e mergulhar de fato dentro do SAP Business One. E lembrando que esse vídeo ele é patrocinado pela G2, uma consultoria especialista em SAP Business One. Se você ainda não conhece, segue as nossas redes sociais, vai ter um QR Code aqui na tela. Aponte a câmera do seu celular que vai direcionar diretamente para o nosso site, para os nossos links, onde você vai poder saber muito mais e se inteirar desse assunto tão polêmico e tão criativo dentro do ERP SAP Business One. E neste momento nós vamos mais uma vez adentrar ao sistema e vamos colocar a mão na prática para mostrar para vocês como que funciona os relatórios dentro do SAP Business One. Diretamente aqui dentro do sistema, nós já estamos aqui na nossa área de trabalho. Hoje nós vamos fluir ali, literalmente navegar sobre o sistema. E essa área de trabalho ela já é composta por vários indicadores, vários dashboards, KPIs, que do mesmo processo que ele é personalizado igual aos relatórios, nós podemos personalizar também os dashboards e os KPIs, mas isso vai ficar para um próximo vídeo, então você não pode perder o nosso canal. Falando dos relatórios, nós temos aqui do nosso lado esquerdo o nosso menu do sistema, onde nós temos vários módulos que contempla o todo, o padrão do SAP Business One. Então nós estamos falando desde o processo de finanças, CRM, as oportunidades, o processo de venda, faturamento, saída, as compras, a aquisição, a entrada de mercadoria. E aí entra sempre aquela pergunta, será que todos os relatórios, ou o SAP ele tem os relatórios criados que vá atender a nossa demanda, a nossa necessidade? E aqui é onde nós vamos explanar bastante. Dentro de cada módulo, eu vou abrir um como exemplo, a parte de CRM. Então, CRM, hoje nós estamos trabalhando uma venda consultiva como exemplo. Então, ele tem informações de cadastro desses parceiros de negócio, ou seja, o cadastro dos clientes, dos fornecedores, os clientes potenciais, os clientes Gold, nós podemos cadastrar aqui como parceiro. Nós temos as campanhas, nós temos as oportunidades de venda. Então, todo esse processo, nós precisamos ter relatórios para subsidiar ou para não alimentar a nossa tomada de decisão. E todo módulo CRM, todo módulo venda, o último campo dele chamado relatório, é uma pasta praticamente, onde nós podemos clicar e abrir os relatórios que compõem o CRM. Ou seja, está totalmente filtrado e segregado por segmento ou por departamento o que você precisa. Isso é muito importante, principalmente para a didática do seu sistema. Às vezes eu estou procurando um relatório contábil, onde eu vou procurar, vou mergulhar no sistema, está filtrado lá em finanças. Então a ideia é trazer a agilidade do processo, tudo muito filtrado, organizado, para ter a experiência do usuário muito mais aderente, muito mais fácil para você, usuário final, para você que atua dentro da ferramenta. Isso é muito importante. Beleza, Renan, estamos trabalhando, não atende um relatório, precisamos melhorar o relatório, precisamos depender de uma consultoria, de um desenvolvedor? Não. Hoje o SAP ele traz uma ferramenta onde você tem a didática e a autonomia para nível usuário criar um novo relatório. Você não vai depender de uma consultoria, você não vai depender de um desenvolvedor para fazer um relatório. Claro, dependendo da complexidade desse relatório, nós aconselhamos a um desenvolvedor, um cara que é treinado, formado para isso, te auxiliar. Mas um relatório simples, um relatório de estoque, um relatório de parceiros de negócio, você não precisa depender, você tem autonomia para fazer isso, tá? Antes de mostrar para vocês como é que cria esse relatório, eu tenho que ativar um campo dentro da ferramenta e é onde eu vou te mostrar aqui dentro. Aqui na parte da informação de visão, aqui no campo superior do SAP,
nós podemos clicar e ele abre alguns campos para nós. Campos definidos pelo usuário são campos que nós podemos criar para melhorar o nosso empenho, para automatizar o nosso processo. Mais uma vez, isso é um tema muito extenso e nós vamos falar no próximo vídeo. Mas hoje, como nós estamos falando de visão do sistema e principalmente para ter esses relatórios, nós temos um campo aqui, ó, chamado em visão, chamado informação do sistema. Nós vamos flegar esse campo aqui, clicando nele, e se a gente voltar em visão, você vai perceber que ele está flegado aqui no campo superior. Se você olhar do lado direito desse campo, ele tem até um atalho para você. Ele mostra aqui para nós, se eu clicar Ctrl Shift e a letra I, ele vai automaticamente flegar isso para você, automatizando e agilizando um pouco o nosso processo. É apenas algum atalho que ele coloca ali para facilitar o nosso processo, beleza? Entramos aqui, validamos o processo e agora eu vou entrar no campo do cadastro desse parceiro de negócio. Eu quero filtrar as informações dentro do cadastro. Então eu vou abrir o cadastro de parceiro de negócio. Eu ampliei a tela aqui para vocês, para ficar uma visão melhor aqui nas nossas visualizações. Nós tivemos um comentário anteriormente nos nossos vídeos, que a tela estava um pouquinho de visualizar, então nós já pensamos nisso, colocamos essa expansão para você, e aí um ponto de importância. Abrimos o cadastro do nosso parceiro de negócio. Nós, aqui nesse processo, ele já mostra para nós uma tela aqui do lado direito, que são os complementos, que nós chamamos dos campos de usuário, que nós mencionamos um pouco antes, né? Esses campos de usuários são os consultores que criam para facilitar o processo de vocês. Como a gente não vai trabalhar com ele hoje e eu quero ocultar ele, eu vou em visão novamente, ele está aqui flegado para nós, ó, campos definidos pelo usuário. Eu vou desflegar ou tirar o flag dele aqui para facilitar. Você percebe que ele já ocultou isso, tá? Como que eu quero visualizar o processo? Como eu já estou trabalhando com o campo do sistema em aberto para visualizar os campos de tabela, quando eu venho, por exemplo, no código, lá no rodapé da página, ele vai aparecer para você. Existe um código de formulário com 134 itens, 5 com uma conexão ali, um código chamado PANI, mas eu tenho um código final chamado OCRD, que é um campo, é uma tabela que nós falamos sobre o cadastro de parceiro de negócio, é o nome dessa tabela, e esse campo específico que seria o código do nosso parceiro, ele vem em uma tela chamada Card Code, que é onde nós iremos, de fato, buscar essas informações. Então, só nessa tela, eu já tenho a informação OCRD, que é a tabela, e o campo específico que eu quero chamar no meu relatório chama OCRD, certo? É isso que nós precisamos começar a analisar nas próprias tabelas. Quero saber o nome. Se eu pôr o mouse em cima, ele vai aparecer embaixo. É a mesma tabela OCRD, porém não é mais o Card Code, é o Card Name, que é o nome desse nosso colaborador, o nome desse nosso parceiro de negócio, o cliente, enfim, ele vai trazer essas informações. Então, durante todo o nosso percurso, cada campo, cada tela tem esses indicadores, esse mapa de onde percorrer. Isso já é o primeiro ponto que vocês precisam anotar para seguir no processo de criação, literalmente, do processo da criação dos relatórios. Pego todas as informações, agora nós vamos criar esses relatórios diretamente lá no nosso módulo. Então eu vou fechar a tela aqui, nós já sabemos o nome da tabela. Então fechando o SAP, nós vamos lá em ferramentas, nós vamos à parte de consultas e o gerador de consultas, tá? É onde nós vamos começar a gerar as famosas consultas formatadas, né? Então nós vamos criar aqui a consulta. E aqui ele pede inicialmente para a gente colocar o nome da tabela. Então nós falamos da OCRD. Então OCRD, quando eu dou um tab, aqui ele me traz todos os códigos que contém dentro da tabela OCRD. Se eu der um executar aqui na tela, ele vai trazer uma planilha gigante para nós, onde ele mostra todos os campos com preenchimento ou não, mas ele vai trazer todos os campos que existem na tabela OCRD, que é o cadastro dos nossos parceiros. Então ele mostra já a nomenclatura, começando com o C, que são os nossos clientes, e o F de fornecedor. Então a gente tem que saber como que nós iremos mesclar ou filtrar isso daí para melhor atender vocês. Então se eu vier aqui para o lado, nós temos diversos campos que são preenchidos dentro da tabela. Mas não é esse o intuito, né? Nós vamos voltar ali, e quando nós voltamos aqui para o processo, para o start, né, da nosso manuseio, que a gente coloca principalmente a OCRD, eu quero começar a filtrar. Então nós vamos começar com aquele primeiro que nós falamos.
Eu quero colocar o card code, então eu vou dar um duplo clique no card code. E eu quero colocar o card name, que eu quero colocar o código e o nome desse nosso parceiro, tá? E melhor, eu quero saber se tem telefone cadastrado para fazer um levantamento, para fazer um processo, para saber quem que nós vamos fazer uma campanha. Então eu quero trazer essas 4 informações. Card code, card name, telefone 1 e telefone 2. Então nós vamos começar a filtrar. Quando eu dou um executar, ele já traz para nós praticamente o relatório pronto. Por que eu falo praticamente? Quando nós mandamos um processo para criar esse relatório para um desenvolvedor, ele vai fazer exatamente essa query que nós chamamos, né? Esse código-fonte que ele vai digitar e vai buscar as informações do banco de dados. Então, o que esse processo da SAP ele faz é um processo didático, onde nós vamos só selecionar os campos, e nesses campos ele vai filtrar o processo para nós. Então, quando eu trago essa informação, ele já criou o relatório que nós precisamos, código do parceiro de negócio, nome do parceiro de negócio, telefone 1 e telefone 2. Já criou o seu relatório sem depender de um desenvolvedor, porque a própria ferramenta já desenhou, já escreveu a query, a fonte que você precisa. Então, isso é praticamente uma evolução tecnológica, uma evolução que nós começamos a desenvolver sem ter um desenvolvedor para pequenos desenvolvimentos, pequenos relatórios, e isso resolve praticamente, pelo menos, 2 a 5 dias de mão de obra de um desenvolvedor, porque ele vai precisar identificar a query, identificar o campo, então o processo já tem um facilitador muito grande na nossa ferramenta. Aqui como exemplo, ele trouxe as informações, quero filtrar, quero colocar em ordem alfabética, começando pelos números e trazendo os códigos em ordem alfabética. Então começa com C01 e vai finalizar lá no F, entendeu? Então nós começamos a criar filtro, criar possibilidades, e o que é mais importante e revolucionário dentro do SAP Business One, a ferramenta já é conectada com o Office 365, então todas as informações que nós temos, nós conseguimos exportar em Excel, como está descrito aqui em cima, em Word e em PDF. Aqui, por ser um relatório em tabela, eu simplesmente consigo salvar essa tabela em Excel. Ou posso simplesmente clicar com o botão direito aqui no asterisco e colocar como copiar essa tabela, vou numa tabela aberta dentro do meu sistema e colo essa tabela, trazendo agilidade, filtro, quero criar alguma coisa dentro do Excel, ele está pronto para nos auxiliar. Trazendo alguns exemplos aqui agora, nós falamos da parte dos fornecedores, né? Vou criar uma outra tabela aqui para nós, só finalizando a tarefa aqui, gerando uma nova consulta, gerando um novo processo para vocês terem uma ideia. Novamente, ferramentas, consulta, gerador de consultas. Agora eu quero trabalhar o processo dos meus itens. Nós já fizemos, por exemplo, um levantamento dos nossos fornecedores, dos nossos clientes, e aqueles que estão ativos, aqueles que têm telefone, eu já sei para quem vou mandar uma campanha, vou fazer um touch point para a gente vender. Mas eu preciso saber quais são os itens que nós temos em estoque. Então nós vamos na tabela OITM, eu realizei uma consulta prévia para chamar essa tabela, e quando eu trago, ele traz informação voltada para a tabela de estoque, todos os itens de estoque. Quando eu vou verificar, eu quero criar um item, quero saber qual é a descrição desse item e quero saber se ele tem volume de estoque, se nós temos ele em estoque. É uma informação muito importante que eu não vou depender de um relatório, não vou depender de uma consulta prévia. Então eu vou aqui em executar novamente e eu já tenho o meu relatório de tudo que tem no meu estoque e quanto que eu tenho virtualmente falando. Claro que isso tem que passar por um crivo voltado à parte de vistoria, a parte voltada para a conferência, e claro, a gente vai falar disso num outro vídeo também, que é bem requisitado a parte de auditoria e o processo dos estoques. Então nós não pode esperar que nós vamos falar bastante também sobre a parte de estoque também, tá? Aqui falamos do estoque, quero filtrar tudo que não tem estoque em ordem de crescente, tudo que nós não temos, ou melhor, eu vou filtrar por tudo que eu tenho, do decrescente para o crescente. Então eu sei que o líquido que nós estamos trabalhando aqui de produção, ele tem pelo menos 1.100 litros para trabalhar. O tubo que nós chamamos aqui tem 500 peças. Então, assim, eu começo a fazer uma verificação para ver se tem fit com a posição da tabela que nós falamos sobre fornecedores. Então, ele começa a fazer uma junção de processos através dos nossos relatórios também, certo? Agora eu vou ir para um campo um pouco mais distinto. Eu vou fechar onde nós criamos o gerador de consulta e eu vou abrir um atalhozinho aqui na área de trabalho
onde nós chamamos o gerenciador de consulta, onde nós colocamos todas as consultas que nós criamos, os relatórios, e salvamos. Então, quando eu clico aqui, ele abre a tela totalmente filtrada. Eu vou abrir um que nós já criamos sobre o sistema, e eu quero consultar, deixa eu ver um importante aqui, desvio de limite de crédito. É um item importante, nós precisamos analisar todos os nossos clientes e fornecedores que desviaram o limite de crédito que nós aportamos para ele ali no primeiro momento. Se eu clicar aqui 2 vezes, ele vai já abrir o relatório para nós, mencionando todos os clientes que tiveram desvio de crédito, e ele mostra o limite do crédito do cliente, quanto que nós temos de saldo ainda em relação a essa conta que nós já vendemos para ele, e o que eu tenho de limite ainda para esse cara. Quando tem um item positivo, nós ainda temos o limite a consumir desse nosso cliente. Quando ele está negativo, então nós temos um exemplo aqui do C006, ele tinha 10 mil de limite de crédito, ele já consumiu 19 mil em limite de crédito, em consulta, em compra. Então nós vemos ali que ele mostra 9.680 que houve um desvio. Então nós temos ali um processo, um relatório que já mostra para nós. Esse relatório ele é simples de fazer para trazer esse processo? Não. A gente precisa aprofundar um pouco mais um processo de consulta. E aqui nós temos um campo, aqui, uma seta onde nós colocamos para exibir a estrutura da consulta. Ou seja, tudo que nós formalizamos no clicar ali das informações no gerador, eu abro a exibição e ele mostra o código-fonte ou a query que nós chamamos aqui internamente. Ou seja, tudo que o desenvolvedor iria fazer manualmente, o próprio sistema ele já desenhou ou escreveu esse fonte para você. Então você pode replicar para as outras bases, copiar e colar num outro CNPJ que você tem dentro do sistema, que isso ele funciona perfeitamente para resolução, principalmente de criar e trazer novos relatórios para a sua tomada de decisão. E para você que assistiu mais um Inside Business One, nós encerramos aqui falando sobre relatórios. Espero que tenha absorvido, que tenha feito muito efeito para vocês durante o dia a dia, para criar novos relatórios. Se você ficou com alguma dúvida, alguma questão, alguma dica, não esqueça de comentar aqui embaixo nos nossos vídeos. Nós iremos responder todo mundo, criando ali um afeto, criando ali principalmente essa troca de informação que é tão importante. Não esqueça de curtir e comentar os vídeos dos nossos canais, isso é muito importante. Compartilhe com a sua rede de amigos, isso é extremamente importante para a gente espalhar o conhecimento, que é o que mais importa aqui, falando dos nossos canais, falando do nosso processo. Falando de canal, nós temos aqui vários vídeos, vários quadros diferentes aqui dentro da G2. Nós temos o People Stuff, falando de pessoas, feito pela Mayra, nossa gerente de pessoas e cultura aqui dentro da G2, sempre trazendo um tema novo, bem humanizado, bem bacana, cada vídeo é uma experiência nova. Temos o Business, onde nós tratamos sempre de novos negócios, novas tecnologias, novas entrevistas, feita pela CEO aqui da G2, a Glaucia Vieira. Temos o Inside Business One, sempre falando de tecnologia, falando do produto SAP, esse que é sempre muito bom compartilhar essas informações, esse conhecimento com vocês. E o Pipe Life, feito pela Bruna Sullivan, sempre trazendo novas informações, viés comercial, dicas comerciais, tudo isso para compor também outros tipos de pessoas, outros comércios, para a gente expandir cada vez mais o nosso conhecimento. Muito obrigado pela sua presença, é muito importante ter você até aqui. Espero você no próximo vídeo e até já!